Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a paz que excede todo entendimento esteja contigo. Tudo bem? Eu sou o pastor Emerson Stevanelli e se você já é inscrito aqui no canal, então glória a Deus pela sua vida, se o Espírito Santo testificar isso no final desse vídeo, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, não se esqueça de deixar aquele joinha para fortificar, para fortalecer aí o canal e para que esse vídeo alcance um número maior de pessoas em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, acredite, você não caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Pelo contrário, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, todas as coisas estão colaborando para o teu bem. Fica ligado conosco e se testificar, compartilhe também esse vídeo e não se esqueça de inscrever-se no canal e de acionar o sininho. Vamos lá? A palavra de Deus, ela nos ensina no livro de Neemias, no capítulo de número 1, que Neemias está na fortaleza em Suzã. Sua ocupação é ser o copeiro do rei. E é lógico que ele está em um lugar seguro, afinal de contas, ele está no palácio, ele está em uma segurança. Ainda que a sua profissão seja uma profissão de risco, tem muitas e muitas vantagens, porque ele certamente tem uma ótima refeição, deve ter ali os seus aposentos, vive uma vida aparentemente boa. O problema é que um de seus irmãos chega e lhe faz um comunicado, traz uma mensagem dizendo: olha, Neemias, a situação daqueles que não foram levados para o cativeiro, a situação de Jerusalém, é uma situação caótica. O povo está com medo, é um estado de pânico, de pavor, de terror, estamos vivendo um período de calamidade. Jerusalém está sendo oprimida pelos inimigos, os muros foram fendidos, há fendas no muro, o muro está destruído, as portas das casas foram queimadas, o cereal foi roubado, animais estão morrendo, é uma situação terrível. E quando Neemias ouviu essas palavras, diz a palavra no versículo 4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O local onde Neemias estava protegido, ele estava protegido, ele estava guardado. Mas ao ouvir falar que o seu povo estava enfrentando um período de sofrimento terrível, essa foi a sua reação. Ele se sente angustiado, ele se sente triste. Por meses, ele não vai se alimentar direito, ele vai orar, ele vai abrir um propósito de jejum, ele vai clamar por perdão por ele mesmo, pelos erros que ele cometeu, vai pedir perdão pelo pecado do seu povo, pelo pecado dos seus pais. Mas ele não sabe o que fazer ainda. Porém, ele é tomado por um sentimento de eu preciso fazer alguma coisa. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Quando nós enxergamos o problema do povo, vemos alguém passando por luta, enfrentando uma dificuldade, ainda que você esteja na casa do rei, ainda que você esteja guardado, protegido na fortaleza, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso escudo. Se eu vejo o sofrimento de alguém e não sou tomado por esse sentimento de eu preciso fazer alguma coisa, então talvez não, com certeza tem alguma coisa errada também comigo. E por que eu digo isso? Aí eu quero abrir a palavra algumas vezes aqui com você. Em 1 João capítulo 3, no versículo de número 17,
escrito está: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus, o amor de Deus? Se eu sou uma pessoa abençoada, se você é uma pessoa abençoada, eu creio nisso. Você é um varão abençoado, você é uma mulher abençoada por Deus. Se nós somos bem-aventurados, somos bem-sucedidos e temos a oportunidade de ajudar alguém e não faço nada, como é que eu posso dizer que o amor de Deus está na minha vida? Ah, pastor, mas o que eu vou fazer? Como é que eu posso ajudar? Todos nós, que buscamos ao Senhor, que buscamos a sua palavra, que clamamos para termos uma vida cheia do Espírito Santo, pedimos para que Deus derrame dons, pedimos para que Deus gere em nós o fruto do Espírito. Espera aí, se eu vejo alguém necessitado, se eu não tenho uma palavra de ânimo para liberar ao coração dessa pessoa, o que eu estou fazendo na igreja? Se eu estou vendo alguém necessitado e não posso nem ao menos orar por essa vida, que evangelho que eu estou seguindo? Se eu tenho condição de fazer alguma coisa, sinto o desejo de fazer alguma coisa, mas endureço o coração e não faço nada, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Se eu não me compadeço daqueles que sofrem, daqueles que choram, será que verdadeiramente o amor de Deus está em mim? Porque nós não erramos apenas quando falamos algo que entristece o Espírito Santo, apenas quando agimos de uma maneira que satisfaça a nossa carne. Nós não erramos apenas quando damos lugar ao diabo, ao inimigo, mas a palavra fala acerca de um pecado gravíssimo que muitos cristãos estão cometendo na nossa geração, que é o pecado da omissão. Tiago fala sobre isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Salomão também diz algo parecido quando ele declara: aquele que tapa os seus ouvidos para o clamor do pobre, para o clamor do necessitado, um dia também clamará e não será ouvido. Então, peraí, se eu quero clamar a Deus e receber a resposta, e se o amor de Deus está verdadeiramente em minha vida, quando eu vejo alguém sofrendo, na mesma hora eu enxergo uma oportunidade de ver o nome de Deus sendo glorificado através da vida desta pessoa que está enfrentando dias de angústia. Então, alguma coisa eu posso fazer. Se eu não posso pagar uma passagem, se eu não posso fazer um telefonema para um familiar, se eu não posso comprar um alimento ou um agasalho para dar para aquela pessoa, pelo menos uma palavra de ânimo, ou ao menos uma oração. É lógico que quando Neemias ouviu falar do sofrimento do povo, ele não sabia o que fazer. A mudança só vai acontecer quando ele age, mas ele ainda não sabia como agir. Então ele chora, ele se lamenta, ele sente a angústia do povo. E a partir desse momento, eu acredito, o Espírito de Deus vai começar a abrir os caminhos, vai começar a dar o direcionamento para que Neemias fosse um instrumento usado pelo próprio Espírito Santo para que uma grande obra de restauração fosse realizada naquela cidade. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que o Espírito de Deus te use como o Neemias da sua família, como o Neemias do bairro que você mora, como o Neemias da empresa que você trabalha, da cidade em que você vive.
que através da sua vida uma grande obra seja realizada. Porém, nós precisamos, se nós queremos ser salvos, se amamos a Deus de verdade, nós precisamos entender, compreender e colocar em prática a parábola do bom samaritano. Um doutor da lei pergunta para Jesus, ironicamente: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E no diálogo, Jesus vai perguntar para ele: o que está escrito na lei? Como você compreende o que está escrito? E ele declara: olha, está escrito que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, e ao meu próximo como a mim mesmo. Jesus falou: olha, parabéns. Na teoria, você está muito bom, mas deixa eu te contar uma história. Aí Jesus começa a contar a parábola falando que um certo viajante é assaltado e os homens sanguinários não apenas o roubam, mas dão uma verdadeira surra naquele viajante e o deixam jogado à beira do caminho, sangrando, meio que morto, está morrendo. De repente, quem é que surge? Um sacerdote. E o sacerdote, ao ver aquela cena, ignora e passa de lado. Em seguida vem um levita, e a mesma situação. O levita vê a cena, ignora e vai embora. Quando de repente surge um samaritano, um bom samaritano, que vai tratar as feridas do doente, que vai pegá-lo no colo, colocar sobre o seu cavalo, vai levá-lo até um hotel na cidade, vai colocá-lo no quarto, vai pagar as diárias, vai pagar o preço e ainda vai dizer para o recepcionista do hotel: olha, eu estou pagando aqui o preço das diárias, cuida dele bem, e se por acaso passar do valor, quando eu voltar, eu acerto o restante. Jesus pergunta para o doutor da lei: e aí, quem pareceu próximo do samaritano? Quem pareceu próximo do viajante? E o doutor da lei responde: lógico, aquele que usou de misericórdia. E Jesus diz: pois é, você quer o reino de Deus, quer ser salvo? Vai e faça a mesma coisa, siga esse exemplo. Nós precisamos entender que todos nós éramos como aquele viajante, estávamos vagando nesse mundo, caminhando sem uma direção certa, e que o pecado acaba dando liberdade para que o inimigo venha, faça o seu saque, roube, pisoteie, oprima. Jesus disse que Satanás havia pedido para cirandar a vida de Pedro, como se faz com trigo. E Pedro entendeu o recado e por isso ele disse que o diabo, nosso adversário, ele anda bramando como se fosse um leão ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para destruir. E todo aquele que está no pecado é como aquele viajante, está meio que morto. O apóstolo Paulo, ele vai falar aos Romanos, no capítulo de número 7, Romanos capítulo 7, no versículo de número 24, deixa eu abrir aqui. Ele diz assim: miserável, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele reconhece a sua miséria e declara: eu estou condenado à morte. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai declarar uma palavra semelhante em Efésios capítulo 2. Ele diz que Jesus o vivificou, estando ele ainda morto em ofensas e pecados. E na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 13, ele fala para aquela igreja: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas.
Então nós estávamos mortos. Aquele que vive no pecado, na prática do erro, na prática do pecado, está morrendo pouco a pouco espiritualmente. E quantos que estão assistindo esse vídeo, inclusive eu, estávamos morrendo espiritualmente falando. Mas Ele nos vivificou. Ele veio nos trazer vida. Ele é o nosso bom samaritano que cuidou das nossas feridas, que pagou um alto preço e declarou: eu voltarei. Ele voltará para nos buscar. Agora, o que eu quero que você compreenda aqui para nós encerrarmos esse vídeo, que já está longo. O que eu quero que você compreenda, que em Apocalipse está escrito que com o seu sangue Ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Em Isaías está escrito que Ele nos criou, nos formou para o seu louvor. Então, quem são os sacerdotes dessa geração? Quem são os levitas dessa geração? E muitos estão vendo viajantes caídos à beira do caminho, torturados e oprimidos pelo inimigo, roubados e saqueados, sangrando até a morte. Estão passando de largo. Estão vendo pessoas sofrendo e nem sequer estão orando, nem sequer estão liberando uma palavra, nem sequer estão intercedendo pela nação. Deus não nos chamou para sermos comentaristas do caos, mas Deus nos chamou para fazermos a diferença nesta terra. Nós não podemos olhar para o sofrimento das pessoas e ignorarmos o sofrimento. Pessoas que estão caminhando em direção ao inferno precisam de ajuda. E o Senhor está perguntando: quem eu enviarei? Quem eu enviarei para trazer vida àqueles que estão perdidos? Mais uma vez eu vou dizer: aquele que vê o sofrimento do povo e não sente compaixão, e não sequer dobra os joelhos para orar, pode fazer alguma coisa, mas cruza os braços e comete o pecado da omissão. Como o amor do Pai está nessa pessoa? Fiel e verdadeira é esta palavra. Eu vou ler para você o que está escrito em Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Jesus na glória, Ele não olhou para o sofrimento da humanidade e disse: eu já enviei profetas e ninguém quis ouvir. Eu já levantei juízes e ninguém quis ouvir. Eu enviei anjos para falar e ninguém quis ouvir. Eu fiz sinais. Usei servos para abrir o mar, para fazer a terra tremer, para dar vitória. E ninguém quis saber. Que esse povo se exploda. Não. Jesus, vendo o nosso sofrimento e vendo que eu e você caminhávamos em direção ao pecado, Ele se entregou naquela cruz, derramou até a última gota do seu sangue, para que hoje nós tivéssemos alegria de verdade, prazer de verdade, vida de verdade, fôssemos cheios do Espírito Santo. Ele pagou um alto preço e ainda garantiu: eu voltarei para te buscar. Mas Ele disse para aquele doutor da lei, e disse também para nós: vá e faça a mesma coisa. Mais uma vez eu vou dizer: que você seja o Neemias da tua casa, que você seja o Neemias da tua família, que você seja um Neemias no meio dos teus amigos, que você seja um Neemias na rua onde você mora, no bairro em que você habita, que você seja um Neemias na empresa que você trabalha, que você seja um Neemias nesta terra, e que através de você uma grande obra seja feita, que pessoas que estavam com os seus muros fendidos, com as suas casas vulneráveis, com as suas vidas oprimidas, tenham um encontro com Deus, sejam libertas, sejam saradas, sejam curadas, sejam restituídas, e que você seja um Neemias, para que essa grande obra seja feita pelo Espírito Santo através da sua vida. Meu amigo, minha amiga,
aqui eu encerro essa reflexão, mas vou deixar aqui embaixo o número do meu telefone. E se você precisa de ajuda, se você precisa de socorro, eu quero ser um Neemias na sua vida. Eu não sei como eu posso te ajudar, mas pelo menos dobrar os meus joelhos e orar por você, isso eu farei. Então, se você quiser, mande o seu pedido de oração escrito. Não manda áudio, não. Manda o seu pedido de oração escrito. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, então manda o seu primeiro nome, a cidade onde você fala, de onde você está, e o alvo da oração que você quer que eu faça pela sua vida. E juntos, em nome de Jesus, nós estaremos orando e uma grande obra será realizada em sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço. Fica na paz. Deus te abençoe e te guarde. Você é especial para Ele. Você é especial para Deus. Fica com o Pai. Um abraço do Espírito Santo.